Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou lhe fazer uma oferta que você não poderá recusar. Publicado em 1969, O Poderoso Chefão é um clássico da literatura que inspirou um dos maiores filmes de todos os tempos. Em ambos formatos, uma obra-prima. O Poderoso Chefão é uma reconstrução das famílias mafiosas de Nova York, um retrato, um recorte do submundo do crime nos anos de 1940. Maior representação mafiosa na literatura, no cinema, acho que nada vai conseguir superar o peso disso. Dispensa qualquer comentário, é um grande livro favorito da minha vida e que honra poder conciliar meu trabalho com algo que eu amo tanto, eu tô muito emocionada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, pode se inscrever aqui no canal e também me acompanhar nas redes sociais, que é @dricheck em todas elas. Em comemoração ao centenário de nascimento do autor Mário Puzo, o Grupo Editorial Record lançou essa edição aqui especial em capa dura, belíssima. Tem uma nova tradução, inclusive uma tradução premiada da Denise Botman. Eu vou mostrando mais detalhes ao longo do vídeo. Para quem ficar interessado, eu vou deixar o link para compra aqui na descrição. Essa maravilha! E aqui a gente vai acompanhar a história de uma família mafiosa de origem siciliana que opera em Nova York, nos Estados Unidos, chefiada por Dom Vito Corleone, que se tornou sinônimo, ícone de associação da máfia italiana. A história começa num casamento e aí a gente vai sendo apresentado aos personagens. Vamos conhecer a família Corleone. Então a gente tem o Vito Corleone, que é o Dom Corleone, o poderoso chefão, sua esposa Carmela e seus 4 filhos. A gente tem a Connie, o filho mais velho, que é o Santino, tem o Fredo e tem o Michael. É nesse casamento que a gente já começa a perceber, a gente já sente o que é esse clima de fraternidade, de como o pessoal vai pedindo favores ao Dom Corleone e aquela história de uma mão lava a outra, né? Espera-se retribuição, porque não é só pedir, você chega lá pedindo, o Corleone é um Papai Noel, não é, e eu já vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Enfim, na máfia tem 5 famílias de Nova York, né, que operam por ali, cada uma com um ponto específico de domínio. A Corleone é a mais poderosa. Daí a gente tem meio que uma guerra na máfia ali travada entre a família Corleone e as outras 4. O Dom Vito Corleone, ele tá envelhecendo e tem muitos, mas muitos inimigos, e ele vai passar por apuros quando todos eles resolvem atacar o seu bem mais precioso, a família. Vai acontecer um atentado e isso de fato vai gerar uma guerra. O velho Corleone, né, que no filme é o icônico Marlon Brando, ele vai ter que escolher entre os seus filhos um novo sucessor, o próximo sucessor da sua posição. Então assim, basicamente a gente tem a transição de chefes dessa organização mafiosa siciliana em Nova York nos anos 40, e as consequências disso, e também as circunstâncias de como as coisas vão se desenrolar. Existe um filho preferido para esse cargo, tem um que não tá nem aí para muita coisa e tem um que não gosta, não aprova esse mundo. Tem todo esse desenvolvimento de formação para um próximo Dom Corleone. E aí muita confusão. Confusão para nós é festa. Intriga, matança, conflito, decisões cruéis, lealdade e honra, tudo maravilhosamente bem construído pelo Mário Puzo. Esse mundo da máfia, do crime e o talento literário do Mário Puzo ganharam notoriedade com a publicação de O Poderoso Chefão. E O Poderoso Chefão é aquele tipo de obra que é tão famosa, tão consagrada, tão aclamada, que ela faz parte de um imaginário coletivo. Mesmo sem ter lido o livro ou visto os filmes, muita gente reconhece os trechos, as referências, as frases marcantes e as cenas icônicas que todas têm origem aqui do livro. Mas algo que também vem atrelado ao imaginário coletivo e a toda a mitologia criada em volta da obra é justamente com a carga do título, O Poderoso Chefão. Todo esse tom de chefia, um ar hierárquico, autoritário, sombrio do crime, quando na verdade o Don Corleone é um fofo, um homem implacável, que você não vai querer cruzar o caminho dele, hein? Porém, também
um homem emocionado, que busca entre os seus próximos bases de confiança, de reciprocidade e valores. E é justamente o que temos aqui com a apresentação e a construção de uma das figuras mais emblemáticas de todos os tempos. No original, o título Godfather significa padrinho, né? Perde um pouco ali a imponência do título marcante, mas é exatamente isso que ele é. Um padrinho de grande coração que nada recusa aos seus afiliados. Conselho, dinheiro emprestado, favores, vingança, até assassinato, né? Grande coração. E o Don Corleone, ele não impõe nada, sabe? Ele dá ali uma visão que você parece que tem uma escolha, né? Uma falsa escolha. Como até eu comecei no vídeo, uma oferta irrecusável. Aquela coisa assim, ó, você não vai fazer isso? Poxa, se você não fizer, talvez você não acorde amanhã de manhã. E em troca, o padrinho, ou poderoso chefão, ele só pede o respeito e a amizade de seus protegidos. A famigerada amizade sincera, que as pessoas estejam ali também caso ele precise. Lealdade. Simples. O poderoso chefão é um leonino, né? Aqui, mais de perto, o Don Corleone é uma figura carismática. Queira você ou não, ele é. Tá? Ele faz o que for para defender a família e os amigos. Eu queria um homem desse na minha família para me defender. A louca. E se tratando de uma história que se passa nos anos 40, pós-guerra, retrata a máfia e todas essas estruturas hierárquicas e patriarcais, obviamente a gente vai ter aspectos conservadores atrelados à narrativa. A carga imensa de tradição e sangue, né? E não teria como ser diferente. E é muito doido porque eu sou completamente apaixonada por histórias de máfia. Os Bons Companheiros, Os Intocáveis, Scarface, o mais recente, O Irlandês Perfeito. Duas curiosidades sobre a minha pessoa de coisas que eu amo e que não condiz em nada com a minha realidade, com as coisas que eu acredito. História de máfia e guerra. Eu amo. E aí o poderoso chefão evidencia justamente isso, essa linha tênue entre o bom e o mal, entre o criminoso cruel e, ao mesmo tempo, extremamente leal. O livro é dividido em 9 partes, muitas tramas secundárias, bastante ramificação de outros personagens e os seus desenvolvimentos individuais. O Mário Puzo, o autor, ele trabalha flashbacks com excelência. Ele é bem direto, sabe? Ele não enrola para entregar as coisas, ele entrega um fato, um choque, e aí depois ele contextualiza e explica ali aquele acontecimento. Ele também expõe algumas problemáticas, assim, evidencia corrupção com a polícia, também coloca bastante da galera de Hollywood, assim, cantores, atores. Inclusive tem uma treta de Frank Sinatra com o Mário Puzo, que o personagem Johnny Fontane, que tem muito mais destaque aqui no livro do que no filme, teria sido inspirado em Sinatrinha, porque o Frank Sinatra também teve muita ajuda da máfia ali na sua carreira. Momento fofocas, fofocas mafiosas. Se alguém aí por acaso já leu alguma biografia, sabe mais a fundo se essa história é verdade, deixa aqui nos comentários. É um livro que traz muitas discussões políticas, religiosas, éticas e principalmente familiares. O que eu com certeza mais gosto é a construção do chefão. Como Don Corleone se tornou Don Corleone, sabe? A construção do personagem e a construção do seu império também. Algo que a gente também pode refletir dentro de O Poderoso Chefão, essa dualidade entre o certo e o errado, né? Do bom e do mal, como eu já comentei, da simpatia com pessoas que não são os mocinhos da história, mas também não são os vilões. Então, o charme do anti-herói, de toda essa empatia e torcida que a gente cria com quem defende os seus e faz justiça com as próprias mãos. Acho que isso fica indiretamente atrelado a uma certa carência que a gente sente de segurança
por via de terceiros, sabe? Tudo muito bem descrito, detalhado, ação e tensão construídas e trabalhadas de forma esplêndida. É um livro 5 estrelas, tá? Não tem como contestar. Você pode de repente não gostar, mas não tem como falar que é ruim. E foi um fenômeno instantâneo, porque assim, 2 anos antes de seu lançamento, os direitos da adaptação para o cinema já tinham sido vendidos. E quando ele chegou finalmente às livrarias, em 1969, permaneceu mais de 1 ano na lista dos mais vendidos, gerando, 3 anos depois, um verdadeiro clássico nas mãos de Francis Ford Coppola. Realmente uma adaptação espetacular, extremamente fiel, e o Mário Puzo também trabalhou no roteiro dos 3 filmes. Falando agora um pouco dos filmes, a trilogia é um marco na história do cinema, é também um marco nas carreiras do Marlon Brando, do Al Pacino e do Robert De Niro. Eu sou cadelinha demais, tá? Eu reli o livro, aí depois que eu reli o livro, eu fiz o quê? Revi. Fiz uma maratona da trilogia, porque nunca é demais. Eu até postei um negócio quando eu tava assistindo 2, e aí muita gente me perguntou qual é o seu favorito, porque sempre fica ali um embate entre o primeiro e o segundo, né, de qual que é o favorito. Muito difícil. Se eu precisasse escolher, numa hipótese de eu precisar escolher, eu acho que o segundo é o meu favorito, porque eu sou muito emocionadinha com esse filme, pelo amor de Deus. O primeiro é perfeito, sem palavras, e eu gosto bastante do terceiro também, né, que ele normalmente é um pouco gongado, criticado pelos fãs. O terceiro filme ganhou até uma nova edição, né, um corte novo aí do Coppola, é algo recente, eu ainda não assisti. Inclusive, só deixando claro, esse livro aqui ele tem começo, meio e fim, assim como a sua adaptação, que é o primeiro filme. Daí depois, né, tanto sucesso, o Coppola e o Mário Puzo falaram, bora fazer mais aí? Bora! Eu acho que eu não saberia escolher entre livro e filme, e nem preciso escolher, na verdade, ainda bem, cada um aí com o seu formato. Vocês sabem também que eu sou a pessoa mais a favor de ler o livro depois de ver o filme, depois de uma experiência audiovisual. A minha playlist lendo o filme confirma isso, e aqui fica a minha recomendação máxima. Profundidade total, profundidade de personagem, potencializa a experiência para quem já é fã dos filmes e também para quem não conhece nada no universo. É um baita livro incrível com uma baita história bem escrita. Bora entrar nessa reunião de família aqui. Família perigosa. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu fiquei muito empolgada para produzir. Todos os detalhes e links aqui na descrição. Me conta se você já leu O Poderoso Chefão, se você tem vontade de ler, se você já viu os filmes, se você gosta de uma máfia. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!